Estudando o registro fóssil e comparando informações anatômicas, moleculares e do desenvolvimento dos organismos, podemos ver que a vida na Terra evoluiu. Charles Darwin propôs a seleção natural como um mecanismo para a evolução. Evolução é uma alteração nas características herdáveis de uma população de uma geração para a próxima. Darwin usou a expressão descendência com modificações para descrever a unidade da vida, de que todos os organismos descendem de organismos ancestrais. Proposta no início dos anos 1800, a evolução era controversa porque os cientistas não podiam explicar nem mostrar os mecanismos que resultavam na evolução. Isso até que Charles Darwin introduziu sua hipótese de seleção natural. Charles Darwin era um naturalista na Inglaterra, que também criava pombos como um hobby. Ele era fascinado pela variedade física que os criadores produziam pela seleção de traços desejados. Em 1835, Darwin foi contratado como naturalista no HMS Beagle, um navio de mapeamento que zarpou ao redor do mundo, fazendo várias paradas, incluindo uma nas Ilhas Galápagos, localizadas a oeste do Equador. Enquanto investigava as ilhas, Darwin coletou amostras de plantas e animais, incluindo uma variedade de pássaros que ele acreditava serem de muitas espécies diferentes. Após seu retorno à Inglaterra, um colega identificou muitos dos pássaros como sendo membros de um grupo de espécies intimamente relacionadas aos tentilhões. Darwin coletou 12 de 14 espécies diferentes de tentilhões que habitavam as Ilhas Galápagos. Baseado na identificação dessas 12 espécies e observações de outros destinos ao longo do caminho, Darwin desenvolveu a hipótese de que os tentilhões de Galápagos podem ter se originado de um grupo ancestral comum de tentilhões, com as condições únicas em cada ilha, selecionando para as adaptações nas populações de tentilhões. De acordo com sua hipótese, um grupo de tentilhões voou para as Ilhas Galápagos de algum ponto perto do Equador milhares de anos atrás. As ilhas são isoladas do continente sul-americano por 600 milhas de oceano aberto e têm recursos ambientais diferentes, incluindo alimento. A população colonizadora original para cada ilha exibia variação no tamanho e forma do bico. E as ilhas variavam no suprimento de alimentos. Algumas ilhas continham principalmente pequenas sementes, outras tinham sementes grandes e duras, e outras ainda tinham grandes populações de insetos. Os tentilhões com grandes bicos podiam quebrar as sementes grandes e duras, mas tinham problemas coletando as sementes menores e delicadas. Tentilhões com bicos menores podiam comer as sementes menores, mas tinham problemas quebrando as sementes maiores. Em ilhas onde o principal alimento disponível eram as sementes maiores e duras, Darwin observou que tentilhões com bicos maiores eram os mais prevalentes. Em ilhas onde as sementes menores eram o principal alimento disponível, tentilhões com bicos menores eram os mais prevalentes. A hipótese de Darwin era de que o tipo de alimento disponível influenciava as características da população de pássaros. Os pássaros que eram capazes de coletar sementes com maior eficiência provavelmente teriam mais chances de sobreviver e reproduzir, passando suas características para a próxima geração. Esse sucesso reprodutivo é referido como valor adaptativo. Pássaros que não conseguem se alimentar do alimento disponível tão eficientemente provavelmente sobreviverão e se reproduzirão menos. Com o tempo, o formato do bico favorável se torna mais comum na população. Darwin conectou essas observações dos tentilhões em Galápagos com os criadores de pombos na Inglaterra, que selecionavam e reproduziam pássaros com traços específicos. Só que nesse caso, as condições ambientais selecionam os traços específicos. Traços e adaptações que aumentam a chance de um indivíduo sobreviver e reproduzir são mais prováveis de passarem para a próxima geração. Sua descendência exibirá esses traços similares. Com o tempo, a população iria mudar. Ele chamou esse processo de seleção natural. Embora Darwin não pudesse saber isso, o tamanho e o formato do bico dos tentilhões é determinado por múltiplos genes herdados dos pais. Mutações nos genes criam novos alelos, os quais são versões de um gene. Esses alelos diferentes influenciam o tamanho e o formato do bico dos tentilhões.
Esses alelos podem ser passados de um pai para a descendência. Os filhos que recebem os alelos para bicos menores tendem a ter bicos menores. Já os que recebem alelos para bicos grandes tendem a ter bicos grandes. Uma vez que o tamanho e forma do bico são influenciados por múltiplos genes com múltiplos alelos, pode haver uma grande variedade genética na população, levando a grande número de fenótipos. A seleção natural age na variação fenotípica. Em uma população pequena, as frequências alélicas podem mudar rapidamente devido à seleção natural. À medida que os descendentes dos ancestrais dos tentilhões migraram para as ilhas adjacentes, eles levaram seus alelos para tamanho de bicos e outras características. As condições ambientais, incluindo as fontes de alimento em cada ilha, influenciaram o sucesso reprodutivo dos pássaros, de tal maneira que, com o tempo, as populações se alteraram. Após muitas mudanças acumuladas em uma população, isso pode levar à separação das espécies. No caso dos tentilhões de Galápagos, o processo de especiação ocorreu muitas vezes, produzindo 14 espécies de tentilhões, atualmente encontrados em Galápagos. De maneira semelhante, a seleção natural ajudou a moldar a evolução de muitas espécies ao redor do mundo. Darwin se baseou nas ferramentas científicas que ele tinha à sua disposição, o registro fóssil, as observações anatômicas, ambientais e do desenvolvimento, para formular suas hipóteses. É importante notar que estudos moleculares têm ajudado ainda mais na teoria da evolução pela seleção natural.